Olá, eu sou a Tami do Literatami e este é o vídeo sobre o livro A União das Coreias, do Luiz Gustavo Medeiros. Este aqui é o primeiro romance do Luiz Gustavo, que já tinha outros escritos publicados, mas romance. Este é o primeiro. É uma publicação da editora Reformatório, que vai trazer como protagonista o Paulo Henrique, que nos é apresentado por um narrador em terceira pessoa. E esse protagonista, ele está muito ocupado em não perder o fio da meada de um pensamento dele que precisa ser elaborado, ainda que a sua elaboração seja muito incômoda, porque ela vem acompanhada de culpa e de algum ressentimento também pelo que passou, e que nós, leitores, vamos descobrir conforme o acompanhamos aí durante o dia no qual o romance se desenrola. Então tudo acontece em um dia, que é um dia útil, diga-se de passagem, por isso o tempo aqui no romance vai ser contabilizado e os capítulos do livro vão ser nomeados a partir dos períodos do trabalho do Paulo Henrique, que é um funcionário público. Então ele trabalha numa espécie de repartição que cuida de assuntos de engenharia, e no meio dos seus devaneios ali, ele vai lidando com colegas de trabalho verdadeiramente detestáveis para ele, principalmente porque tudo acontece em 2018 aqui no Brasil, bem no período pré-eleição. E esses seus colegas de trabalho, quase todos são bolsonaristas, e ele, que é um homem de esquerda, vai aguentando as suas manifestações de apoio a Bolsonaro em silêncio, mas remoendo tudo internamente. E essa atmosfera bastante conflituosa é uma atmosfera que se estende também para a esfera pessoal desse protagonista. Ele é um cara que acabou de noivar. Ele é recém-noivo da Duda, uma mulher assim que ascendeu socialmente, que tem então uma condição de vida bastante vantajosa e se relaciona com pessoas de classe alta que também apoiam a extrema-direita, sem que ela, contudo, seja muito explícita nas suas posições políticas, a Duda em si, né? Ou pelo menos é disso que o Paulo Henrique tenta se convencer. Afinal de contas, tirando isso, a Duda é basicamente uma mulher perfeita. Não só ele admite isso, mas até os amigos dele falam disso, assim, ela é perfeita por dentro e por fora, ao ponto de um dos melhores amigos dele dizer que acha que a Duda é muito sofisticada para ele, não entende como é que ela pode ter se interessado por ele e até aceitado, né, o seu pedido de casamento. Afinal, ele é um homem simples, ele é um homem negro, filho de um casal mestiço, essa é uma questão aqui dentro do livro. Ele é um mero bacharel em estudos literários, como ele mesmo diz, morando num apartamentinho ali em Goiânia, que é onde a história acontece, e tentando a duras penas finalizar a sua tese de doutorado em estudos literários. E já que eu falei de Goiânia, o Luiz Gustavo, ele nasceu no Rio de Janeiro, ele morou um tempo em Curitiba e agora ele mora em Goiânia. E o protagonista do livro dele aqui, o Paulo Henrique, ele escreve também, ele está tentando escrever e ele manifesta a intenção de se tornar um daqueles autores que ficam conhecidos por transformarem cidades em personagens na sua literatura, sabe? Isso é uma coisa que o narrador deste romance aqui parece também acompanhar, meio que destacando aqui e ali alguns traços da cidade que localizam a narrativa num espaço geográfico específico, que atua diretamente sobre ela, sobre as relações dos personagens aqui dentro e tudo mais. E claro que Goiânia é um polo habitacional, digamos assim, muito importante para a gente pensar o rumo da política brasileira, né? Então, nada é por acaso aqui nessas escolhas narrativas do Luiz Gustavo. Mas o fato é que o Paulo Henrique vê no relacionamento com a Duda uma ameaça que conforta, porque ele tá ali naquela zona de conforto mesmo de um relacionamento já longo, que apesar de não ser perfeito, oferece uma série de vantagens para ele, e ele não está disposto a abrir mão de tudo que ela lhe oferece, ainda que existam entre eles algumas diferenças fundamentais. Acontece que há mais um elemento nessa história toda, alguém que na verdade aparece logo na primeira linha do livro, que é a Rebeca. A Rebeca é uma mulher que o Paulo Henrique conhece numa confraternização de amigos, que é muito diferente da Duda.
Ela é uma psicanalista, ela também está comprometida com outro homem, mas ela acaba se envolvendo com Paulo e eles têm um caso que parece ter terminado assim bem recentemente mesmo, no presente da narrativa, né, em relação a este dia em que as coisas acontecem no romance, só um pouquinho antes do noivado dele acontecer. E eles desenvolvem então um relacionamento extraconjugal que instaura nesse personagem aquela ambivalência característica de quem trai no relacionamento monogâmico e se apaixona por uma outra pessoa e busca se justificar de alguma forma, como se as duas mulheres com as quais ele está se relacionando sozinhas fossem insuficientes e por isso ele precisasse buscar na outra o que falta naquela. Então a Duda é o amor dele e a Rebeca é a sua paixão. A Duda é o conservadorismo que destoa da sua própria ideologia, enquanto a Rebeca é o progressismo com quem ele tem mais em comum e assim por diante. E talvez seja importante dizer que as duas mulheres são mulheres brancas, inclusive a Rebeca, por mais que seja mais progressista e tudo mais, tem origens mais ricas do que a Duda, que ascendeu socialmente com o tempo. E é curioso como o olhar desse protagonista sobre as mulheres, e não só sobre essas duas mulheres com as quais ele tem relacionamentos amorosos, mas, por exemplo, com a sua chefe, com quem ele convive ali nesse período de tempo, é um olhar sempre atravessado pela ótica do desejo. Ele não consegue desvincular as mulheres dessa posição de objeto, desse olhar que ele parece ter dado do seu pai, que foi um homem branco que se casou com a sua mãe, né, uma mulher negra, e que era muito mulherengo e vivia dando instruções, digamos assim, bem sexistas para o filho, coisa de que ele não se livrou totalmente, embora ele reconheça que o comportamento do pai era um comportamento nocivo, era um comportamento machista e tudo mais, ele não deixa de reproduzir. E eu acho isso bastante coerente, assim, para a construção identitária desse protagonista. Mas um dos pontos em que a sua própria hipocrisia, porque isso não deixa de ser hipócrita, ele se apresentar. Tem até um momento do livro em que ele diz alguma coisa e fala que gosta do que ele diz porque se trata de uma afirmação pró-feminista. Isso deixa tudo até um pouco cômico aqui no livro. Mas um dos pontos, né, um dos muitos pontos em que essa sua hipocrisia se manifesta abertamente, porque ele é um sujeito dotado de consciência racial, consciente também das diferenças de gênero na sociedade, consciência, aliás, que ele diz ter despertado nele muito por conta da literatura. Enfim, ele é alguém que se apresenta como progressista, mas que em muitos sentidos resvala em certas incoerências que nos permitem caracterizá-lo como o famigerado esquerdomacho, né? Acho que todos aí sabem do que eu tô falando. Mas ele fica nessa agonia de saber que tá agindo errado, mas de tentar se convencer de que existe um grau aceitável de imoralidade e que o que ele fez está dentro disso, né? Um grau aceitável de indecência, digamos assim, acho que essa palavra é melhor. Ele vai sempre batendo na tecla de que é necessário voltar às tolices do passado para reviver os remorsos que vão encorajar vacilos futuros. Essa é uma fórmula, digamos assim, uma frase que ele retoma em vários momentos aqui do livro, como se fosse esse realmente o movimento que ele estivesse fazendo a partir dessa narrativa, né? É claro que a gente está falando de um narrador em terceira pessoa, mas que está acompanhando ali o que se passa interiormente nesse personagem, e é um pouco disso. Ele está voltando todo o tempo aos vacilos que ele cometeu no passado, de modo a se encorajar a continuar cometendo vacilos futuros. Então ele sabe que ele é falho, ele sabe que ele fracassou e que ele continuará fracassando, e embora não esteja exatamente confortável com isso, ele também não tenta realmente lutar contra isso, sabe? Mas até pelo contrário, assim, ele quer de alguma forma viver pacificamente com as suas incongruências, com a sua moralidade oscilante, geralmente apontando no outro essas mesmas falhas morais, digamos assim. Ele fica ávido, então, a caçar no outro resquícios da imoralidade que ele está cultivando em si.
especialmente assim nos seus colegas de trabalho, né, nessas pessoas de extrema direita, que são o oposto ideologicamente falando do que ele é, e ele fica o tempo todo apontando como essas pessoas também falham e tudo mais, né, como elas são imorais. Mas ele tá sobretudo buscando, assim, desesperadamente uma espécie de solução de dois estados, digamos, até para fazer uma referência aqui ao título do livro, que uma solução que pudesse resolver tudo sem que ele saísse perdendo nada, sabe? E, acima de tudo, ele é um homem muito carente de sucesso. Ele já não foi bem sucedido no meio profissional, ele não é bem sucedido no meio familiar, a sua família realmente foi arruinada, ele já é órfão aqui no presente da narrativa. Então ele anseia obter esse sucesso no âmbito romântico, outra vez fracassando ao investir numa relação que já começa como um fiasco, porque já começa na imoralidade, no fiasco das suas próprias intenções, e por insistir também em outra que já foi maculada, né, pelas suas próprias atitudes. Então ele é um sujeito como que fadado, se não ao fracasso, pelo menos a ser mediano em tudo, né? O que faz dele um retrato bastante verossímil e convincente do homem médio brasileiro, de esquerda, da classe trabalhadora, buscando um certo equilíbrio pela autoinvestigação, que no caso deste personagem, o fazer literário proporciona. Então, basicamente, esse seria um resumo, sem spoilers, do que acontece aqui no livro. E eu tenho alguns aspectos que eu gostaria só de comentar brevemente. Primeiro, diz respeito ao estilo. Eu acho que o estilo, para mim, foi um dos pontos mais interessantes aqui do livro, porque, primeiro que ele é escrito assim, num encadeamento muito longo de frases, então as orações, né, são bem grandes, assim, tem muitas subordinadas, essas coisas que me agradam bastante na leitura, mas nessas frases vai predominar essa voz narrativa em terceira pessoa, como eu falei pra vocês, é um narrador em terceira pessoa que conta a história pra gente, mas de vez em quando se miscui aqui a primeira pessoa do Paulo Henrique, como se o narrador realmente se apropriasse da fala e dos pensamentos do personagem, né, primários, e os mesclasse ao seu discurso. Então isso dá um aspecto bastante particular e interessante aqui à prosa, eu gostei muito disso. É quase como se fosse um fluxo de pensamento, mas com a particularidade de que esses pensamentos que vão e voltam ali num fluxo de concatenações involuntárias não são do narrador em si, né? A gente não tá falando de um narrador em primeira pessoa, mas o narrador os acessa, os preenche de sentidos e os analisa com a gente ou para a gente. Isso é muito legal, assim. Uma outra coisa legal também é como ele brinca com as dimensões narrativas, porque como eu disse pra vocês, o personagem aqui dentro está escrevendo um livro e aí ele o narrador vai brincando com as dimensões narrativas, né, com essas camadas que o livro oferece, inserindo discussões sobre o livro do personagem que cabem também a este livro aqui, que é o livro do Luiz Gustavo. Então eu gostei bastante também de como ele manejou, assim, esse diálogo, digamos. Outra coisa legal é como se coloca aqui a relação do indivíduo com o seu meio de trabalho, por meio dessas aberturas para a vida interior do personagem que vão despontando justamente nesse ambiente laboral. Tudo acontece enquanto Paulo Henrique está dentro da repartição. Então, enquanto ele realiza aquele trabalho mais ou menos mecânico, digamos assim, né? Ou pelo menos bastante pacífico, sem grandes desvios, as coisas interiormente estão fervendo, né? E ele tem a oportunidade de aflorar essas coisas e de pensar a respeito delas justamente pela mecanicidade do seu corpo em serviço. Então isso é muito legal. Agora, uma coisa que me incomodou um pouco foi o excesso de marcações contemporâneas. Nem tanto porque pode vir a datar o romance, porque eu não acho que isso seja um problema, na verdade, e a história tem todas as razões para estar localizada naquele tempo exatamente, mas porque, assim, eu realmente senti que, assim, tem uma coisa de, por exemplo, nomear muitos aplicativos, grupos musicais, coisas assim que me fizeram sentir durante a leitura que havia um excesso dessas referências que desviava o texto do seu potencial filosófico, que é um pouco mais atemporal, né?
E eu gostei muito desse potencial filosófico do livro, né? Eu gostei dele levantar questões filosóficas sem ser pretensioso demais, é uma característica aqui. E aí, por vezes, eu realmente senti que essas marcações contemporâneas, vez ou outra, quebravam um pouco esse fluxo filosófico que estava dotando o livro de toda uma coisa especial. Mas enfim, é um bom romance, deixa eu mostrar o lado certo aqui da capa, é um bom romance, é um romance sólido, é uma estreia muito interessante desse autor no romance, acho que vale principalmente para quem busca registros literários da vida no Brasil neste recorte temporário de 2018 e ainda mais especificamente de uma vida em Goiânia naquele momento, né? Porque como eu falei para vocês, Goiânia não é de se deixar passar quando a gente pensa no que foram as eleições de 2018 e no que é ainda a política brasileira, né? Então, essa é a minha indicação de leitura de hoje. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir. Comenta aqui embaixo caso tenha se interessado. Se você gostou, como eu, dessa edição bonitona aqui da editora Reformatório, grande parceira do Literatame. Inscreva-se no canal se for novo por aqui e acompanhe o Literatame nas outras redes sociais. Muito obrigada e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!